Olá, investidores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero comentar com vocês a minha experiência do R$ 0 da minha conta até os 260 mil, porque eu fiz esse acúmulo de capital em mais ou menos 4 anos, investindo e juntando dinheiro. Só que eu tava parando para pensar hoje, cara, e cada etapa da minha acumulação de patrimônio, eu tava numa fase e um pensamento diferente na maior parte do tempo. Os meus primeiros R$ 1.000 eu pensava de uma forma, nos meus primeiros 10 mil eu estava pensando de outra, depois dos 50 eu estava pensando de outra forma, e assim para os 100, 150, 200. E aí eu quero comentar com vocês um pouco dessa minha experiência, para que vocês possam, às vezes, aprender com alguns possíveis erros que eu errei nessa trajetória. E também eu sei que tem muita gente aqui que tem até mais experiência que eu em acumular capital, e pode dar esse feedback nos comentários também, que vão ser bem interessantes, principalmente para a galera que está começando agora. Às vezes, muitas pessoas que começam a assistir, começam a investir, ainda não tem R$ 1.000 investidos, R$ 10.000 investidos. Então, eu acho que é um tema bastante interessante da gente comentar. Deixa eu trocar aqui para a tela do site do Investidor 10, que é onde eu utilizo para registrar meus investimentos, como vocês já sabem. E aqui está o meu patrimônio atual, de R$ 260.000, 537. E isso daqui que vocês estão vendo aqui em verdinho é a evolução do meu patrimônio em todo o tempo investindo. Eu comecei, pessoal, a registrar os meus investimentos em abril de 2023. Isso, abril de 2023. Por quê? Antes disso, eu juntava dinheiro de 2021 até 2020, final de 2022, início de 2023, eu juntava dinheiro, só que era na poupança. Eu não sabia o que era investimento. Eu não sabia nem que existia esse fácil acesso que a gente tem à bolsa de valores, a investimentos como renda fixa, criptomoedas, ações. Eu não entendia isso. Então, foi só lá para 2023 que eu fui começar a consumir esse tipo de conteúdo e eu comecei a entender que você poderia ganhar 1% ao mês, de que a poupança não era o melhor investimento para uma pessoa fazer. E aí eu coloquei, tirei meu dinheiro da poupança na época, que eram aproximadamente R$ 30.000, e coloquei numa caixinha do Nubank. Isso daqui foi aqui, ó. 34.992 no mês 4 de 2023, ou seja, em abril de 2023. E nessa época, eu confesso para vocês que foi até bom eu ter começado a investir com esse pouco patrimônio e ido construindo isso aos poucos, já que eu não tinha nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje de mercado financeiro, porque eu consumo mais esse conteúdo, estou inserido nesse meio. Nos meus primeiros R$ 1.000, eu trabalhava como auxiliar de escritório numa padaria, e aí eu lembro que nessa época era muito difícil de juntar dinheiro, porque eu recebi um salário mínimo de 1.212, e quando você recebe o salário mínimo, você tem muito pouco recurso, digamos assim. Você não pensa muito em juntar dinheiro. Eu até pensava, mas era assim, tirava R$ 50, tá vendo aquela gaveta ali no fundo? Eu sempre guardava na gaveta ali R$ 50, R$ 70, R$ 100, recebia o 13º, sobrou uns 150, 200, ia lá e guardava na gaveta. Mas eu ainda não tinha mentalidade de investidor. Pelo contrário, eu tinha muita ideia de que, agora eu tô trabalhando como carteira assinada, então às vezes eu posso me dar o luxo, por exemplo, comprar um tênis bacana, ou trocar de celular, fazer coisas nesse sentido. E justamente por isso, dado o fato também de ter ganhado pouco durante essa época, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como auxiliar de escritório, eu juntava pouco dinheiro. Então eu cheguei a juntar ali os meus primeiros R$ 1.000 na época, eu lembro disso. Só que aí logo quando eu juntei R$ 1.000, eu fui comprar o meu primeiro carro. Olha só a mentalidade da época. Eu tava. Isso foi em 2021. Eu tô com 23 anos agora, em 2024. Então foi há 3 anos atrás. Eu tinha 20 anos aproximadamente. E aí eu fui comprar um Corsa 1997, R$ 6.000, um carro com 300 mil quilômetros rodado, um carro muito velho. E eu lembro que esse carro me deu muita dor de cabeça. E eu paguei R$ 6.000 nele na época, dei R$ 1.000 de entrada e parcelei o restante. E isso me tomou muito dinheiro na época para uma grana que eu nem tinha. Então isso foi um investimento errado que eu fiz naquela época. Porque eu poderia ter continuado juntado minha grana e eu não precisava de pegar um carro naquela época. Naquela época eu não tinha necessidade. Hoje em dia eu já tenho essa necessidade. Agora, depois eu fui conseguir pagar o carro, né? Então, esses R$ 6.000 iniciais aí foram basicamente pro carro, que eu fiquei pagando durante o tempo, não juntei dinheiro nessa época. E aí depois eu comecei e voltei a juntar dinheiro naquela famosa gavetinha ali. Era sempre notinha de 50, eu não sabia nem, rapaziada. Eu sabia que existia inflação, eu sabia que a inflação ela corroía o seu dinheiro, mas eu não tinha ideia do que era propriamente a inflação na prática, sabe? Eu não tinha ideia de que se eu guardasse o dinheiro ali na gaveta, ele ia desvalorizar tanto do que comparado, por exemplo, numa caixinha do Nubank, 100% do CDI. Eu acho que muitos, eu diria assim, a maioria das pessoas no Brasil hoje em dia,
não entendem isso. As pessoas não sabem o que é inflação, as pessoas não sabem lidar muito bem com essa questão de conseguir fazer um cálculo e perceber que seu dinheiro está sendo desvalorizado. Esse é o ponto de partida para todo mundo que começa a investir. A partir do momento que você percebe isso, isso acende uma chama em você de querer acumular capital. E aí eu lembro que, beleza, juntei os primeiros R$ 1.000 naquela gaveta ali, e aí dos primeiros R$ 1.000 até os 10 mil reais, cara, foram uma eternidade juntando dinheiro. Por que foi uma eternidade? Porque você sempre gasta, cara. Quando você tá ali, vamos supor, na faixa aí dos R$ 5.000, surge alguma coisa na sua vida, tipo, sei lá, um celular novo. Você fala assim, pô, eu mereço pegar um celular novo. Aí você vai lá e compra um celular, teu dinheiro cai. Aí você começa a juntar de novo, seu dinheiro cai. E aí, cara, dos primeiros 1.000 até os 10 mil foi muito tempo por conta disso. Porque sempre ficava nessa de, caramba, eu mereço fazer tal coisa. Pô, aquela viagem ali, eu tenho dinheiro pra fazer. Porque quando você não tem dinheiro, você fala assim, pô, não tenho dinheiro, não vou fazer. Só que quando você tem um trocado na sua conta, você logo pensa que você é digno de gastar aquele dinheiro, porque você teve esforço pra juntar ele. E aí, até os 10 mil reais, eu ainda não tinha mentalidade de investidor. Eu tinha noção do que era juntar dinheiro, mas eu não investia. Eu fui começar a investir mesmo com 30 mil. E eu lembro que o meu primeiro intuito de investir naquela época, eu ainda não consumia esse tipo de conteúdo, era eu vou trocar de carro, né? E eu lembro que logo, isso foi uma das coisas que me atrapalharam, juntar 10 mil reais, porque logo quando eu juntei uma graninha, eu troquei de carro e fui pro meu Celta 2007, que na época custou 16 mil reais. Então, foi um gasto que eu tive a mais. O meu antigo carro bateu o motor, me deu prejuízo. E aí eu peguei o Celta. Aí eu voltei a juntar dinheiro, então ficou nesse loop aí. Chegou nos 30 mil reais, já tinha uma mentalidade de investidor, mas eu ainda pensava que eu tava juntando dinheiro para poder trocar de carro. Na época eu queria um Honda Civic 2007 e eu tinha 30 mil na conta. Eu pensava, pô, o Honda Civic custa 40 e poucos. Eu vou juntar mais uma graninha, aí eu vendo meu Celta e pego o Civic. Eu não tinha ideia de, vou colocar isso daqui na renda fixa. Até porque, cara, quando você não entende isso, você acha que é muito pouco. Você acha que, investir dinheiro, esse negócio aí de juro composto, papapá, você não entende isso na prática. Só que aí, quando eu tive dinheiro para pegar o Civic na época, eu fiquei com dó de gastar o meu dinheiro. Aí eu falei assim, vou gastar dinheiro não. Aí eu fui descobrir a caixinha do Nubank, que rendia 100% do CDI, que no caso dava aí quase 1% ao mês, porque na época a Selic estava alta. E foi justamente nessa época que eu troquei e coloquei na caixinha de investimento e criei a minha conta aqui no site do Investidor 10, que é onde foi quando eu comecei a registrar os meus investimentos. E aí, pessoal, vocês podem ver que dos 34 mil reais para os 50 mil reais, que foi aproximadamente aqui, 50.613, foram 4 meses de diferença. Nessa época aqui, consequentemente, eu tive que mudar algumas coisas, como, por exemplo, perceber que eu queria juntar dinheiro, então parar de ter esses gastos à toa o tempo inteiro, gastar com roupa, sabe, trocar de celular. Eu parei de ter esses gastos, mas só parar de ter esses gastos não era suficiente. Eu precisava fazer mais dinheiro. E aí, nessa época, eu já estava fazendo dinheiro com a internet, mas ainda era pouca grana com o meu canal do TikTok. E aí eu fui fazendo mais dinheiro e gastando menos. Então essa junção dessas duas coisas fizeram com que eu pudesse começar a aportar mais dinheiro cada vez mais. E aí vocês podem ver que de abril de 2023 para o agosto de 2023, eu saí dos 34 para os 50 mil. E eu lembro que nessa época aqui, em abril mais ou menos, foi abril e maio, eu criei esse canal aqui do YouTube para poder registrar esses investimentos, porque eu pensei assim, na época, eu falei assim, pô, eu sempre fui um cara que gostei muito de rotina. Se eu crio um canal no YouTube, eu vou querer postar vídeo bonitinho, mostrando a minha trajetória, então eu vou automaticamente querer juntar mais dinheiro. E isso funcionou comigo. Talvez você não seja uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta de gravar vídeos, uma pessoa que gosta de falar com câmera, mas eu sempre gostei disso e eu pensei, eu vou juntar o útil ao agradável. E eu fiz isso, fui registrando para vocês, inclusive o primeiro vídeo do canal eu tava aí com 30 e poucos, acho que 40 e poucos mil reais. E aí, fui investindo. Beleza. Aí aqui, em agosto de 2023, eu tava com 50 mil. Muito bem. Opa. Obrigada por perguntar. Em agosto de 2023, eu tava com 50 mil. Depois, em agosto, aí em setembro eu tava com 53, juntava 3 mil reais mais ou menos por mês. Aí em outubro, 57, 63, 75, 80. Aí vocês percebem que
Junto com isso, a internet foi começando a dar mais certo. E nessa época, eu também intermediava aluguel, eu vendia fone de ouvido, comprava na China. Não tinha essa tributação toda que tem hoje em dia para você comprar as coisas da China, por exemplo. Comprava da China, revendia no marketplace da minha região, fazia uma graninha boa com isso, comprava fone a R$7, e comprava em lote, sabe, de 100 fones de ouvido, e revendia cada um por R$30. E na época, como era fone Bluetooth, e eu vendia, entre aspas, barato, porque R$30 para um fone Bluetooth na época até que era consideravelmente barato, as pessoas compravam bastante. Não é um fone com uma qualidade muito boa, né? Mas eu não tinha tanto problema assim por ser um produto barato. E aí, cara, isso me ajudou muito a juntar dinheiro. E aí, quando eu iniciei o ano de 2024, eu iniciei 2024 com R$80.000, tá vendo? E aí, olha só, nos primeiros, 80 mil, fevereiro 92, já comecei a juntar uma grana considerável. Aí, fevereiro, março, 103. E aí, cara, a diferença, de janeiro de 2024 ali pra setembro de 2024, que foi o mês que eu faço aniversário, que eu completei meus 23 anos de idade, eu já tava com R$211.000. E aqui, nesse momento, assim, do 0 até os 30 foi muito difícil. Do 0 até os 10 foi mais difícil, mas dos 10 até os 30 também não foi fácil. Quando eu passei de 50 mil, a minha mentalidade deu uma mudada. Eu já não queria mais gastar para comprar um carro. Eu queria gastar para poder mostrar para vocês resultado aqui no canal e mostrar a minha trajetória como um investidor. E aí, dos 50 até os 100, cara, eu fui cegamente, sabe? Tipo, eu tava muito doido para bater R$100.000. E vocês podem ver que eu bati R$100.000, foi aqui mais ou menos, em março de 2024, meus primeiros R$100.000. E quando você quer atingir seus primeiros 100 mil, cara, você tá ali na casa dos 50. Cara, eu trabalhava feito um louco para poder atingir essa meta. Porque para mim R$100.000 era um número mágico, sabe? Acho que vocês já viram milhares de vídeos aí no YouTube falando R$100.000 é um número mágico. Vai ser um número que vai potencializar os seus investimentos. E eu tinha muito essa neurose de querer atingir os 100 mil. Só que depois que atingiu os 100 mil, você percebe que na verdade não é tão mágico assim. É claro que é um valor muito bom, mas é mais um número mágico, porque depois que você chega em R$100.000, a forma como que você fez para ganhar dinheiro, independente de qual seja a forma que você ganha dinheiro, tá dando certo. Então, se você conseguiu acumular 100 mil, dos 100 mil para 150 é muito mais rápido. Igual, por exemplo, olha só, para vocês terem uma ideia, dos R$50.000, para os R$100.000 foi de agosto de 2023, tá vendo? Para março de 2024. Ou seja, foram aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses para sair dos 50 e chegar ali no 103. Agora, para sair do 103 e chegar no 150, olha como é que foi muito mais rápido, cara. 1, 2, 3 meses. 3 meses. O que eu gastei aqui, basicamente 7 meses para sair daqui e chegar aqui, eu gastei 3 meses para chegar no 150, pessoal. Isso é porque os R$100.000 me deram um juro absurdo e aí eu comecei a fazer mais dinheiro? Não, sinceramente. Não foi por conta dos investimentos ou dos juros compostos. E sim porque a forma que eu estava fazendo para ganhar dinheiro com a internet começou a dar certo, eu consegui replicar isso com outros canais no YouTube e no TikTok e, consequentemente, fui começando a fazer mais dinheiro. Então, quando eu bati aqui, 150, que foi exatamente aqui, no mês 6 de 2024, ou seja, em junho de 2024, para eu atingir os 200, olha o tempo que eu gastei. 1, 2, 3 meses depois, atingi 200. Aí depois, em setembro de 2024, bati 200, e agora, em janeiro de 2025, bati aí 260. Era para estar mais, era para estar 276, só que a gente teve essa queda dos fundos imobiliários aí que derrubaram a minha carteira, porque eles representam grande parte da minha carteira. Então, oficialmente, eu tô com 260. E agora com 260, eu não vejo tão difícil mais quanto era dos 50 ao 100. Eu entendi como é que faz dinheiro, eu replico isso, dá certo, eu faço de novo, dá certo, eu erro, eu faço de novo, vai continuando dando certo. E o meu foco é, até os meus 30 anos de idade, ou seja, em 7 anos, conseguir atingir o meu primeiro R$1 milhão. Porque hoje em dia, embora eu esteja ganhando bem, aportando bem, eu não tenho gasto desnecessário, eu evito gastar com bobeira. Igual, falei com vocês que eu quero trocar de carro e mesmo assim eu tô super pensativo ainda, tô quase mantendo o meu Celtinha de R$15.000. Eu até fiz o último vídeo do canal falando das despesas de um carro novo, que no caso seria um Honda Civic de 80 mil. Então, cara, é muito provável que eu atinja aí a casa dos R$300.000 aí daqui a mais ou menos o quê? Uns 3, 4 meses. E se tudo isso der certo, eu vou conseguir atingir o meu plano de bater R$1 milhão antes dos 30 anos de idade.
E basicamente esse é o segredo, pessoal. O segredo não está em uma fórmula mágica, o segredo não está em algo que você vai descobrir, ou investimento que vai potencializar os seus ganhos em não sei quantas mil vezes. Não, o segredo é que quando você começa a juntar dinheiro, você vai aprendendo, você vai errando, você vai aprendendo. E aí você vai fazendo certo. E cada vez que você, antes você dava tipo assim, 2 passos para frente e 3 passos para trás. Depois você começa a dar 2 passos para frente e 1 passo para trás. Depois você começa a dar 5 passos para frente e 1 passo para trás. Então, eu erro. Eu sempre, às vezes eu erro, cometo algum erro nos investimentos, como por exemplo, hoje eu enxergo como um erro ter concentrado tanto a minha renda em fundos imobiliários, porque quando os fundos imobiliários caíram, eu tomei um baque muito grande, mas foi algo que eu aprendi. Então, assim, eu vou aprendendo com os meus erros e eu espero que esse canal sirva para você aprender também um pouquinho com os meus erros e, consequentemente, não cometer os mesmos erros. E eu realmente espero que você aprenda a juntar dinheiro, porque o processo inteiro de juntar dinheiro, de construir patrimônio, de conseguir coisas na vida, cara, se resume a uma coisa, e essa coisa eu aprendi dentro da academia, por incrível que pareça, que é a constância e disciplina. Quando você tem constância e disciplina na sua vida, independente da área, as coisas dão certo. Para o meu canal do TikTok dar certo, foram mais de 3 mil vídeos, foram mais de 3 vídeos por dia, durante anos, faz mais de anos que eu posto no mínimo 2 vídeos por dia, e aqui no canal do YouTube também tá tendo vídeo direto, ou seja, eu nunca, tipo assim, uma coisa que eu sempre fazia antigamente, hoje em dia eu nem faço tanto, jogar videogame, assistir série, eu troquei isso tudo na minha vida, mano, novela também, eu já assisti até novela na época, eu troquei isso tudo e hoje em dia eu basicamente mais faço conteúdo do que consumo conteúdo. É claro que quando eu consumo conteúdo, são coisas para me deixar antenado no que eu quero gravar, no que eu quero falar, no meu trabalho, como seja aqui no nicho de investimentos ou no nicho fitness, que é onde eu gravo conteúdo de musculação. Eu sempre estou consumindo conteúdo que vai me agregar. E eu acho que esse seja o segredo. Talvez, lá no futuro, eu não vou ficar nesse ritmo pro resto da minha vida. Talvez daqui a 30 anos eu diminua o ritmo, daqui a 20 anos eu diminuo o ritmo, ou quando bater os 30 anos de idade, entende? Mas o segredo para você prosperar na vida é você parar de entregar o seu tão valioso tempo, que é o seu bem mais valioso na tua vida, para outras pessoas ganharem dinheiro e construir patrimônio com isso. Use o seu tempo a seu favor, e aí as coisas na sua vida vão começar a prosperar, e isso você só vai aprender na sua vida através da disciplina e fazendo o teu próprio dinheiro. Porque eu acho que quando você não ganha algo, você conquista, o valor que isso te traz é muito maior do que o nominal que está aparecendo na sua tela. Mas é isso, essa foi a minha experiência acumulando 260 mil reais aos 23 anos de idade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui, deixar o like. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, valeu pela atenção.